galera, vamos para a segunda parte aí do nosso 8º episódio. E agora vamos falar de dureza da água. É estranho falar de dureza, água mole, água dura. É que isso daí está relativamente relacionado à quantidade de sais, alguns sais que tem na água. Eu vou explicar isso agora para vocês. GH é a dureza total da água, ou a dureza global da água. Isso está relacionado com íons de magnésio e cálcio que tem na água. Por que saber a quantidade de magnésio e cálcio que tem na água? Vou dar um exemplo simples para vocês. O neon. Todo mundo conhece aquele peixinho neon. O neon é um peixe de água mole, igual o disco, com níveis de cálcio e magnésio baixo. Então, o que acontece? Se o nível de cálcio e magnésio está alto no aquário, ele afeta diretamente no funcionamento do rim do peixe. E o que acontece? Dá cálculo renal no peixe. Isso daí é até engraçado falar que dá cálculo renal no peixe, mas é a realidade. Você olha o neonzinho, você compra ele lá no pet shop, ele tá retinho nadando. Quando vê o peixe vai fazendo assim, ó, vai ficando corcunda, quando ele morre. Você fala, nossa, por que o peixe morreu? A quantidade de cálcio que tinha na água estava alta e deu cálculo renal nele, ele morreu. Foi simplesmente isso. Então, você saber a quantidade de cálcio e magnésio que tem na água é importante por conta disso. Isso é medido e a gente chama isso de, no caso, o magnésio e o cálcio é chamado de GH. Entendeu? É muito importante essa medição porque os nossos peixes aqui, os acaradiscos, são peixes de água mole. Ele, você não vê eles ficando corcunda, simplesmente vai parando os órgãos dele, vai prejudicando o funcionamento dos órgãos e ele morre. Então é muito importante a aferição de dureza da água. Como é feito o teste de dureza da água? Hoje no mercado também já existem os kits de teste de dureza. Adquira eles e faça o teste. Siga lá certinho a bula, o manual de instrução como é feito e determine certinho e tal. Determinou e tal, o que fazer? Bom, existe um procedimento que é muito caro, que chama procedimento de osmose invertida. Isso daí é o que? Você vai fazer a água ficar com dureza zero. E aí você faz uma porcentagem e mistura na água do aquário. Só que isso é um procedimento muito caro. Então, o que eu aconselho é o que? Fez o teste, viu que deu dureza alta, você vai pegar, vai fazer o teste na água da torneira e ver quanto que tá. E fazer as trocas parciais, até que a água chegue aí num padrão legal. Lembrando, faça isso lentamente e nunca troque mais que 40%, 50% da água do aquário. 50% é caso extremo, entendeu? Faça as trocas parciais, 20%, não melhorou, faz 20% de novo e até melhorar essa parte aí de dureza. Bom, KH. KH é uma dureza também, só que essa mede a porcentagem de carbonatos que tem na água. É ligado diretamente com o pH. Os carbonatos são soluções tampão. O que é isso? Que ajuda a regular o pH do aquário. Então vou dar alguns exemplos aqui. Eu disse lá, quando eu estava explicando de pH, que a tendência do aquário é acidificar. Então o pH vai caindo. Entendeu? E o que acontece? O carbonato ajuda a controlar ele para ele não descer demais, entendeu? Então os níveis de carbonato faz aqui, enquanto a tendência do aquário está fazendo o pH descer, o nível de carbonato vem e ajuda ele a equilibrar, entendeu? Então é muito importante a gente saber também a quantidade de carbonato que a gente tem dentro do aquário para a gente poder fazer esse controle. A gente controla isso também com um pouquinho aí de bicarbonato e carbonato, na verdade. Mas já existem produtos no mercado que a gente usa, entendeu? Que já vem com essa solução, já certinho, com as gotas. Você vai pingar as gotas numa quantidade certa. Não é simplesmente pegar uma colher de bicarbonato e tacar no aquário. Não é bem por aí. Vamos ter a consciência aí de não fazer as coisas pro rumo. Vamos pegar o produto industrializado certinho,
uma concentração X que você vai usar, a diluição certa para colocar no aquário, para você não dar um choque de pH no seu aquário também. Bom, agora se a gente determina que está alto a quantidade de carbonato, isso quer dizer o que? Tem alguma coisa alcalinizando a sua água. É o mesmo problema do pH, entendeu? Então vamos fazer as trocas de água aí e descobrir o que está fazendo a troca aí de carbonato ou bicarbonato aí no seu aquário. Beleza? Sobre dureza, era isso que eu tinha falado. Bom, agora vamos falar sobre a temida amônia. Todo mundo vê falar assim, nossa, amônia já assusta. A amônia normalmente é conhecida como um gás, né? Que é um gás totalmente tóxico. Se estiver andando aí em algum lugar e vier uma nuvem de amônia, um vazamento de amônia, por exemplo, numa empresa de refrigeração, é fatalidade, mata todo mundo. Mas a gente tem no aquário isso, a tendência é ter amônia no aquário. Por quê? Tudo que é resto de ração, fezes, urina, essa matéria orgânica, ela resulta em amônia, ela forma essa amônia. E aí vem as complicações. Se o nível de amônia ficar alto, é mortalidade de peixe na certa. Então o que acontece? Vamos fazer o teste de amônia sempre no aquário para saber o nível de amônia que a gente tem no aquário. Ter amônia no aquário é inevitável, porque sempre a gente vai ter matéria orgânica no aquário. Então, meu conselho é o que? Tenha um filtro biológico bom, porque quem faz a filtragem é o filtro biológico. Isso eu falei quando eu estava falando lá de filtro. No filtro biológico existem bactérias fixadoras. O que acontece? Essa água com uma porcentagem muito baixa, que tem que ser muito baixa, de amônia passa por esse filtro. E essas bactérias vão pegar essa amônia e transformar ela em nitrito. Basicamente essa bactéria consome a amônia e transforma ela em nitrito. Beleza? Que é uma outra substância que também é tóxica. Mas beleza, a história não acaba por aí não. Transformou em nitrito. Por sua vez, esse nitrito ele volta para o filtro, que a água ela circula. Quando ele volta para o filtro, as mesmas bactérias vão pegar esse nitrito e transformar ele em nitrato. Aí o nitrato ele é menos agressivo para os peixes, entendeu? Aí quem que consome o nitrato? Quem consome o nitrato basicamente são plantas e algas, entendeu? Desde que você tenha uma manutenção periódica legal no seu aquário, o nível de nitrato também vai ser baixo, porque você vai estar jogando o nitrato fora e colocando água nova, entendeu? Mas quem é responsável por regular o nosso aquário contra a amônia é as bactérias. Então pense bem, na hora de você montar o filtro, dá um valor aí à parte microbiológica do filtro. Porque simplesmente não é você achar que é carvão e lã que vai fazer filtragem. Não, as bactérias são muito importantes, porque a amônia no aquário mata os peixes e não tem conversa. Bom galera, com isso aí a gente finaliza o 8º episódio. Foi um pouco comprido, eu sei que é meio desgastante esse assunto aí, mas são um assunto muito importante para quem gosta de aquário, manter aí a água do aquário sempre saudável, beleza? Espero ter atendido aí a expectativa explicando aí sobre esses parâmetros. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. O que eu puder responder e souber responder, eu vou responder. Se eu não souber também, eu vou procurar saber e vou responder todo mundo, beleza? Eu sei que é um assunto bem complexo, mas vamos lá, a gente não pode deixar esses parâmetros sair do padrão para a gente poder deixar nossos peixes sempre saudáveis. Bom, no próximo episódio vai ser um pouco mais simples, a gente vai falar sobre ambientação. Cheguei com o peixe novo, o que fazer com ele? Eu vou falar como soltar ele certinho aí pra gente não ter problema aí com essa soltura desses peixes. Beleza? Até a próxima.